Os renascentistas, que desprezavam a Idade Média até, alguns deles reconheciam que eram pigmeus, que só viam mais longe porque estavam apoiados nos gigantes da Idade Média, que tinham estabelecido os fundamentos de toda a cultura ocidental. Tá claro? Então a igreja fez isso. Ela fez a escola também. Eu disse que fez a escola das abadias. Nas igrejas, ensinava-se o catecismo, ensinava-se a ler através da Sagrada Escritura e dos Salmos. Tá claro? E os alunos eram de todas as classes. Assim, por exemplo, o abade Suger, que era filho de servos da gleba, foi colega na escola do rei Luís VII. Ficaram amigos. Um era camponês, o outro era rei. Tá claro? O abade Suger era um homem de extrema capacidade. O rei acabou nomeando ele abade da abadia de Saint-Denis, que era a necrópole dos reis da França, e ele acabou se tornando regente da França. Então, todo mundo podia aprender. Ao lado da universidade, da faculdade, gratuita, como eu disse, o estudante podia passar por qualquer faculdade. Entrando em Paris, ele estudava em Paris, mas ele podia passar a estudar em Praga, em Cracóvia, ou em Nápoles. Ele podia variar de local à vontade. Estudava sempre latim, que era a língua culta, como hoje é o inglês, tá certo? Mas naquele tempo todo mundo entendia o latim e a aula era dada em latim, tá certo? Além disso, havia na faculdade de medicina, havia sempre, na conjunto da catedral, havia sempre o hospital. Foi um dos bens que fez a Idade Média, o hospital. A antiguidade, ela desprezava os fracos. Tudo que era fraco, ela punha em baixo nível. Então, o derrotado podia ser massacrado, ou escravizado. O escravo era considerado um objeto. O doente era eliminado. Em Roma, o pai podia, depois de 5 dias do nascimento da criança, examinando o filho, diante de testemunhas, ele podia determinar a morte da criança, jogando para os lobos, porque a criança tinha algum defeito, ou simplesmente porque era débil. A Idade Média fazia o contrário. Todo fraco devia ser protegido. O doente, o pobre, tá certo? O vencido, a mulher, o ignorante, o leproso, tudo assim. E por isso, junto à catedral, a catedral não era só o prédio onde se tinha a cadeira, o bispo, onde se realizava o culto oficial de uma diocese. A catedral era um conjunto de edifícios que incluía o que se chama hoje catedral, onde tinha a cátedra do bispo, a residência do bispo, a casa do cabido, dos cônegos que geriam a diocese, e o hospital. Na França, Maison Dieu, em Portugal, Santa Casa de Misericórdia. Sempre junto à catedral tinha um hospital. E o hospital era gratuito. Não havia INSS. A igreja que cuidava de todos os doentes. Então, a benfeitoria que a igreja fazia era enorme. Ela ensinava através da universidade, ligada sempre ao bispo e à catedral, e além de ensinar, ela cuidava dos doentes. Foi a igreja que inventou o hospital. A Igreja Católica da Idade Média fez, por ter feito a universidade, fez um bem imenso à humanidade. Não haveria nenhuma faculdade hoje, nenhuma ciência se não tivesse existido a Idade Média com a universidade. Foi ela que estabeleceu as bases para se desenvolver o conhecimento humano. E hoje, os ingratos dizem que a Idade Média foi ignorante. É muita ignorância do mundo moderno. Mas não fez só isso, fez um hospital. Na antiguidade não havia hospitais. No mundo pagão não havia. É Cristo que ensinou que devia se cuidar do doente como o bom samaritano cuidou. E então, foi a igreja que fez o hospital, desde os primeiros tempos do cristianismo. Na antiguidade, o leproso, por exemplo, era considerado um maldito. E como se julgava que a lepra contagiosa, ele atirava pedras para expulsar o fulano. Na Idade Média, a igreja isolava o leproso, ela fazia o leprosário. Mas ela convencia moços e moças sadios para irem ao leprosário cuidar dos leprosos. Compreendem? E era uma coisa magnífica ter moços que renunciavam à vida normal para ir cuidar de leprosos. Naquele tempo não havia cura. E a lepra é uma doença tremenda. Tá claro? A pessoa tem a impressão de estar apodrecendo viva. Muitos deles acabavam morrendo lá dentro doentes. Mais ainda, no leprosário, os monges que iam cuidar dos leprosos não podiam governar. Quem governava era um leproso.
Os doentes elegiam um leproso para ser chefe do hospital e os sadios tinham que obedecer ao leproso. Quer dizer, nem mandar no hospital eles podiam, tá claro não. Mas a igreja fez os hospitais. Quando havia peste, tá claro, era a igreja que suscitava homens e mulheres que, em vez de fugir dos pestíferos, iam cuidar deles. O chanceler Roland, do Ducado de Borgonha, ele não tinha filhos, ele pegou toda a fortuna dele para fazer um hospital para os pobres, na cidade de Bonn. Esse hospital é simplesmente fantástico. Agora se vai visitar e paga-se para ver. Naquele tempo não, né? Mas é um hospital de uma beleza incrível. Então esse homem deu toda a fortuna para dar para os doentes, para os pobres, doentes, os que iam morrer, um lugar não só que atendesse as doenças deles, mas que fosse agradável. Então todos os telhados são coloridos. As telhas são de cores diversas, fazendo desenhos. Então o doente que estava convalescendo, que estava no pátio, via todos os telhados alegres, cheios de desenhos, tem até hoje. A sala dos doentes mais graves, a UTI, vamos dizer assim, daquele tempo, é uma sala de luxo inacreditável. Parece uma sala de reis. Os doentes têm pequenas cabines separadas por cortinados vermelhos, mas um vermelho de veludo espetacular. Tá claro? Todos eles podiam, puxando as cortinas, ver o fundo da sala, onde tinha o altar onde o padre rezava a missa todo dia. Eles podiam, das camas, assistir a missa. Tá claro? E o altar é enfeitado por pinturas dos melhores pintores do tempo. Então tem uma pintura no fundo, é um quadro famoso de Roger van der Weyden, que é uma das obras-primas da pintura flamenga, mas uma maravilha. Todo hospital é simplesmente fantástico. E aquilo era feito para os pobres. Tá claro? A Idade Média, ela tinha o cuidado com o pequeno. Ela nunca abusava do pequeno. Por isso que até hoje sobraram pequenos paizinhos minúsculos. San Marino, por exemplo. A República de San Marino existe até hoje na Itália. Lá tem um autódromo, né? A República de San Marino é uma montanha, embaixo do autódromo. Mas a República era uma montanha, em cima tem um castelo e uma aldeiazinha. Só isso aí. Ninguém pegava. Por quê? Porque era pequeno, podia todo mundo pegar dos reinos poderosos. Mas não, o pequeno tem direitos. Andorra é uma coisa minúscula. Mônaco é uma coisinha de nada. O Luxemburgo é um paizinho de nada entre a Alemanha e a França. Não é porque era pequeno e fraco que se desrespeitava, pelo contrário. Então a Idade Média fez a universidade e fez o hospital. Ela fez mais. Ela dignificou a mulher. Tá claro? Por quê? Foi a igreja que dignificou a mulher. Ao contrário do que dizem os feministas e as feministas hoje, uma tolice. Na antiguidade, quem que era famosa? Qual é a mulher famosa da antiguidade? Pergunta para qualquer um em qualquer escola. Eles vão citar quem? Vão citar Cleópatra, certo? Vão citar Messalina, vão citar Semíramis, vão citar Safo, isto é, mulheres, Agripina, vão citar mulheres famosas pela corrupção. Cleópatra foi amante do próprio irmão, foi amante de Otávio, quis ser amante de César, amante do primeiro que chegasse. Claro, não, era um monstro. Messalina, mulher do imperador Cláudio, o nome dela ficou com um sinônimo de meretriz, de tanto que ela não valia nada. Safo é famosa pelo homossexualismo. Semíramis é famosa pela corrupção, já dizia Dante dela, né? Aquela que fez do que era ilícito, lícito. Tá claro? Tudo que não prestava era lícito. Então, Agripina foi mãe de Nero. Tá claro? Ela tinha tal horror do filho, que mandou matá-la, tá claro? Que quando chegaram os legionários para matá-la, disse para os legionários: fere ventre, quer dizer, me põe a espada no meu ventre por ter produzido esse monstro que é meu filho. Então, as mulheres famosas da antiguidade eram famosas pelo vício. É o mau cheiro delas que chegou até hoje. Começa a Idade Média. Qual é o primeiro nome que aparece? Santa Clotilde. Rainha. Pela primeira vez a mulher é rainha e santa, virtuosa. Não era apenas rainha, mas era rainha santa. E governava a França, tá claro não? Santa Radegunda, tá certo? A imperatriz Santa Cunegondes, Santa Isabel de Hungria, duquesa de Hungria, Santa Isabel de Portugal, tá claro? Uma porção de rainhas santas e que tinham um papel importante na história. Assim, por exemplo, Branca de Castela, tá certo? A mãe de São Luís. Essas mulheres eram famosas pela virtude,
Foi a Idade Média que tornou a mulher digna. Isso só podia ser. Porque se a Idade Média foi quem mais honrou Nossa Senhora, todas as catedrais praticamente, acho que 90% são dedicadas a Notre Dame, a Nossa Senhora de tal lugar e tal outro, tinha que cultuar Nossa Senhora por ser mãe do Verbo de Deus, porque foi por meio de uma mulher que Deus salvou o mundo. Uma mulher, Eva, tinha perdido os homens. Uma mulher, por meio de uma mulher, veio a salvação, Maria. E por causa de Maria, a mulher era sumamente valorizada. A Idade Média sempre destacou a mulher. Está claro? Sempre, sempre, sempre. Então bastaria essas coisas para mostrar como a Idade Média foi excelente. Foi ela que fez a universidade, foi ela que fez o hospital, foi ela que dignificou a mulher. Mas fez mais também. Na Antiguidade, havia escravidão. Na Idade Média, não. Como é que foi abolir a escravidão? Foi feita uma lei áurea? Não. Porque acabar com a escravidão por meio de lei significa que tiveram que impor a libertação. A igreja foi tornando cristãos todos aqueles povos pagãos. E à medida que eles se tornavam cristãos, eles iam ver que não tinha cabimento escravizar, como escravizavam os antigos, e foram soltando. Na Antiguidade, Aristóteles, que foi o maior filósofo da Antiguidade, um dos maiores gênios de toda a história, Aristóteles dizia que o homem tem dois tipos de instrumentos. Os instrumentos inanimados e os instrumentos animados. Exemplo de instrumento inanimado: a pá, a picareta, tá claro? A enxada, a vassoura, são instrumentos inanimados. Os instrumentos animados: o boi, tá claro? O cavalo, o escravo. Quer dizer, colocava-se o escravo no nível dos animais. E o patrão antigo podia matar os escravos. Não era experimentar os venenos que queria dar para os inimigos, feito por uma escrava, Locusta, experimentava no primeiro escravo que passasse, pegava toma aqui uma colherada, para ver como ele reagia, como ele sofria com aquele veneno, para ver se convinha daquilo para os inimigos dele. Quer dizer, o escravo, cobaia, mais ou menos como querem agora fazer os embriões, fazer deles cobaias humanas. A igreja sempre respeitou a vida humana, e por isso a igreja, à medida que tornou os homens cristãos, os escravos foram libertados. O patrão que tinha um escravo cristão e ele se tornava cristão, é claro que dava liberdade, não tem cabimento. Então não se sabe quando acabou a escravidão, porque não tinha, não houve lei áurea. No ano 500 praticamente não havia mais escravo nenhum. A Idade Média começou em 476. Fala-se muito dos servos da gleba. Servo da gleba não era escravo. Não era escravo, era servo, é diferente do escravo. O nome pode confundir. Ah, mas era ligado ao... Diz o professor do cursinho que quando um nobre vendia uma terra para outro, vendia o servo junto. Sim. O servo da gleba era unido à terra, no seguinte sentido. O servo pagava, era um colono, ele pagava pelo terreno onde ele trabalhava, que era de um nobre, pagava um imposto fixo para todos os tempos. Então, os impostos marcados lá, no começo da Idade Média, duraram até 1789. Com o tempo, aqueles preços ficaram ridículos. Então, muitos nobres queriam vender, simulavam vender a terra, vende para outro. Aquele manda embora os camponeses, depois tornava a vender para mim, está entendendo? Não. Eu contratava os camponeses com um preço maior, aumentava o aluguel. Um truque para aumentar o aluguel, era proibido. Quem compra a terra tem que ficar com o camponês que está nela, pagando o camponês o mesmo imposto que pagava antes. Não podia aumentar nunca o imposto do camponês. Então vender a terra com o camponês era para proteger o preço que o camponês pagava. Não sei se entenderam. Para impedir vendas simuladas que permitissem uma troca do imposto para o camponês. Tá claro? Então a igreja acabou com a escravidão. Não. Havia escravidão dos árabes, sem dúvida nenhuma. Os árabes faziam escravidão. Tá claro? Quando é que voltou a escravidão em grande quantidade? Foi com o Renascimento. Foi no século XV. Quando triunfou o humanismo, que se colocou não Deus no centro de tudo, mas o homem, então os navegantes que chegaram na África pegavam lá escravos. Foi o Renascimento que quis voltar à cultura pagã, que fez voltar à escravidão típica do paganismo. Tá claro? Mas a escravidão na Idade Média não existiu.